Dia 37. Livro de Números, capítulos 2, 3, 4 e 5. Capítulo 2. A disposição das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparam ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto à sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Esses marcharão primeiro. Ao sul estarão exércitos do acampamento de Ruben, junto à sua bandeira. O líder de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. Seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59.300 homens. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Ruben, de acordo com seus exércitos, foi 151.450. Esses marcharão em segundo lugar. Em seguida, os levitas marcharão, levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos na mesma ordem em que acamparem, cada um em seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Efraim, de acordo com seus exércitos, foi 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte estarão os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira. O líder de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali virá em seguida. O líder de Naphtali será Aira, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seus exércitos, foi 157.600. Estes marcharão por último junto às suas bandeiras. Foram esses os israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados dos acampamentos, de acordo com seus exércitos, foi 603.550. Os levitas, contudo, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com o seu clã e com sua família. Capítulo 3. Os levitas e suas responsabilidades. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e a seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus. Eu sou o Senhor. O recenseamento dos levitas. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs: Gersonitas, Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Amram, Izar, Hebron e Uziel. E estes são seus nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes
dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino de um mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino de um mês de idade para cima e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de um mês de idade para cima relacionados pelo nome foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e a seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Capítulo 4. Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos dos recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também o pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e a colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração do santuário, depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir os colocarão no suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele
todos os utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e as suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: faça também o recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro, farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Os meraritas e as suas responsabilidades. Conte os meraritas conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com as suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meraritas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs e famílias 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito que deveriam carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado Moisés. Capítulo 5. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério.
Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelos ciúmes, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada no jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi fiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre o seu corpo enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz a maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz a maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Este é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Brevíssimo comentário a respeito dos capítulos. Nós entramos no livro de Números e hoje lemos os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro de Números. E a gente lê o início do livro com muitas regulamentações a respeito dos levitas, as responsabilidades de cada um, o recenseamento também deles que foi feito separado. Fato é que o Senhor escolheu a tribo de Levi para ser a tribo separada responsável pelo tabernáculo, por todas as coisas sagradas e tudo mais. Era um povo exclusivo dele, que tinha o privilégio, a oportunidade de ter um contato mais direto com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Mas aí eu fiquei pensando que quando a gente vai lá ver a história de Josué e Caleb, os dois únicos daquela geração que tiveram outro espírito e por isso viveram para ver a terra prometida, nenhum dos dois era levitas, nenhum dos dois era da tribo de Levi. Se eu não me engano, Caleb era da tribo de Judá e Josué era da tribo de Efraim. Tribos totalmente diferentes. Todas aquelas pessoas que eram da tribo de Levi, responsáveis pelo templo, que tinham ali a oportunidade de estar de forma mais pessoal, cuidando das coisas de Deus, ficaram no deserto, ficaram no meio do caminho. E isso é algo que precisa dar muito temor no nosso coração. Porque nós, às vezes, a gente tem um cargo na igreja, aí você realiza alguma obra diferente, você tem alguma responsabilidade, você tem algum cargo, alguma liderança, mas isso não vale de nada se você não tiver um relacionamento com Deus. Se a sua fé não estiver sendo assim, alimentada todos os dias, não interessa o seu cargo, você vai ficar no deserto. Foi o caso de Arão, né? Arão também teve vários encontros com Deus, mas morreu no meio do caminho. Moisés também não entrou na Terra Prometida, mas pelo menos ele viu, ele pediu para Deus para ver a Terra Prometida e Deus permitiu que ele visse do alto da montanha, mas que isso gere temor no nosso coração, porque o cargo que você ocupa não vai te salvar. Eles tinham uma grande oportunidade, os levitas, a tribo de Levi, de estar ali mais perto do Senhor. Mas o que aconteceu? Não teve nenhuma diferença, porque todos ficaram pelo meio do caminho. Nós tendemos a nos impressionar demais com os cargos das pessoas, né? Quando a pessoa fala que tem um certo cargo, quando ela realiza certa coisa, a gente vê muito aqui na internet, fulano de tal é autoridade em certo assunto. A gente fala, uau, que coisa legal, que coisa chique, mas para o Senhor esses cargos pouco interessam. O que interessa mesmo é o nosso coração. O que interessa mesmo é a nossa fé no Senhor. Porque cargo vai e vem, seja em relação à igreja, seja em relação à vida profissional, seja em relação à vida acadêmica, cargos vão e vêm. A questão é o nosso coração, é a nossa intimidade com o Senhor, é a nossa fé. É isso que importa. No final das contas, é isso que vai restar. É a nossa fé, é o nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor nos ajude e tenha muita misericórdia de nós. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra que é rica, que é viva, que é eficaz, que é boa.
Te louvamos pelos teus ensinamentos e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a não basearmos a nossa vida em cargos. Porque cargos vão e vêm, mas que a nossa fé, que o nosso coração e os nossos olhos estejam firmes no Senhor. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, nos ajude a viver em humildade, valorizando e cuidando com carinho de tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até aqui, dá aquela curtida que abençoa, coloca um ícone aí para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau.